Olha, são 8h02. Eu, para variar, vou quebrar protocolo. Doutor Luciano Gonçalves, muito bom dia. Muito bom dia. Geralmente eu saio do microfone, vou até a pessoa, pego na mão, conecto, olho nos olhos. E o Leandro ali, ó, aquele rapaz moreninho, pode olhar ali, ó. Ele não gosta que eu faço isso porque ele perde o áudio, mas eu não me preocupo muito com ele não, porque ele é meu parceiro. Ótimo. Tudo bem, doutor Luciano Gonçalves? Muito bom dia. Muito bom dia aos amigos e ouvintes da Metropolitana, que já não se resume a Mogi das Cruzes. Não. É Brasil inteiro, quiçá do mundo, não é? É, do mundo. Eu falo na minha abertura aqui, notícias do estado de São Paulo, do Brasil e, por que não, do mundo. Sim, pelas redes sociais é possível, né? Temos ouvintes em muitos lugares do Brasil e do mundo. Doutor Luciano, deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu costumo fazer as entrevistas aqui perguntando da pessoa Luciano Gonçalves. Quem é o Luciano, onde nasceu, filho de quem, pai de quem, marido de quem? Por favor. Ótimo, obrigado pela oportunidade. Bom, eu sou advogado, tenho 48 anos de idade, há 23 anos nesta condição de advogado, sendo nos últimos quase 20 já trabalhando prioritariamente com o INSS, enfrentando as demandas do INSS, tentando auxiliar os segurados, as pessoas que precisam de um benefício. Né? Morei muito tempo em São Paulo, 40 anos, atualmente estou em Mogi das Cruzes. E minha esposa, sou pai de 2 filhos, né? Minha esposa, a doutora Camila, trabalha comigo. Ela lidera o grupo SOS, que é um ecossistema de serviços. E temos 2 filhos. Ela é advogada também? Ela é bacharel em Direito, especialista também em Direito Previdenciário. 2 filhos. Nomes dos filhos? É o Mário e o Heitor. Ah lá, bom dia pra eles aqui. Bom dia, Mário e Heitor. Papai tá com saudade, hein? E o doutor Luciano é filho de quem? Meus pais são imigrantes, são portugueses. Meu pai já falecido há 12 anos. O nome do papai? Mário também. Seu Mário. Exato. E minha mãe é dona de casa. Espero que ela esteja ouvindo, né? Imagina não ter a audiência da própria mãe. Mãe, um bom beijo. dia, né? Como é o nome da mamãe? Isabel. Dona Isabel, muito bom dia, viu? Boa semana para a senhora, boas semanas para todos nós. O senhor inicia, primeiro agradecer mais uma vez sua presença aqui. Não poderia ser um momento tão importante quanto a gente vê, nunca se viu falar tanto do INSS nas redes, nas televisões, por conta dessa questão aí do desvio. Mas a gente pode até falar disso mais à frente, porque o senhor conhece muito bem o INSS. Mas eu queria falar sobre a questão do todo, dessa importância do seu trabalho, sua especialização. O senhor já diz, começa a dizer, ajudando as pessoas nesse caminho, né, da aposentadoria, dessas questões com o INSS. É um campo muito amplo, né, doutor? Que ele fica à vontade. Verdade. Veja, nós acumulamos experiência e conhecimento. Nesses quase 20 anos apenas lidando com o INSS, eu me deparei com diversas situações. Imagine, desde profissionais que não podem atualmente vender a sua força de trabalho porque estão doentes e precisam ser amparados a partir do 16º dia, na condição de empregados, enfim, amparados pelo INSS, em benefício, auxílio-doença ou até aposentados, independente da idade. E também pessoas que trilharam uma jornada de trabalho pelo longo da vida e planejam e esperam esse momento da aposentadoria. E o melhor, esperam não qualquer benefício, eles têm uma expectativa que esse benefício seja o mais vantajoso possível. E esse papel do advogado previdenciarista é justamente tornar esse caminho, por vezes, mais curto e que a pessoa consiga um benefício de valor maior, muitas vezes negligenciado pelo INSS. O senhor fala muitas vezes negligenciado. Esse caminho a gente sabe que é um caminho bastante difícil. A pessoa, às vezes, muitas das vezes, sozinha, não consegue chegar onde ela deve chegar. Por isso a importância de um especialista como o senhor, né? O advogado previdenciarista é uma espécie de ponte entre uma expectativa da pessoa e a realização do direito. Então, quando eu coloco as circunstâncias, eu tenho por hábito falar de forma muito transparente com os nossos clientes. E quando eu coloco as oportunidades que ela tem, ela passa então a sentir segurança e direcionamento e toma uma opção que seja possível. Quando a gente fala em aposentadoria, doutor Luciano, aposentadoria, são vários tipos de aposentadorias. A gente primeiro agradecer ao senhor o material que o senhor me trouxe aqui, muito importante.
A gente fala de aposentadoria. A reforma de 2019 acabou com tudo. Tem gente que acha que acabou com tudo, outros não, é só pedir para o INSS. Fala um pouco sobre essa questão. A aposentadoria não existe só um tipo, são vários tipos e a lei continua. A lei está aí, né? A lei está aí. É oportuno falar sobre isso, porque em 2019, ali em novembro, tínhamos um regime previdenciário, que estava em vigor ali desde 1991, e logo após a Constituição Federal de 88, que trilhou ali linhas gerais, em 91, então, sobreveio a Lei Geral de Benefícios, esclarecendo pontos, citando requisitos para alcançar os benefícios. Então, de modo muito geral, eu vou traçar um cenário do que era e como ficou. Por favor. Imagine, até, portanto, novembro de 2019, tivemos uma situação em que os homens se aposentavam aos 65 anos e as mulheres aos 60, desde que tinham 15 anos de contribuição, chamada a carência de 180 meses. Essa era uma das hipóteses, portanto, que tinha a questão da idade mínima. Era a aposentadoria por idade. Na outra ponta, havia duas modalidades de aposentadoria que não exigiam idade mínima. São elas: uma aposentadoria por tempo, aos homens 35 anos de idade e às mulheres 30. E a aposentadoria especial, 25 anos de forma continuadamente exposto a questões de insalubridade. A trabalhos que implicam ou de forma penosa, insalubre ou perigosa, o trabalhador continuadamente a estas condições. Esses trabalhadores, assim como aquele de 30 anos à mulher ou 35 anos ao homem, não precisavam de idade mínima. Este é o cenário até 2019. Portanto, uma aposentadoria que tinha idade mínima com 15 anos de carência e outras que exigiam ora 35 anos aos homens, ora 30 às mulheres ou 25 na condição de salubridade, dispensando a idade mínima. Hoje não. Hoje a aposentadoria ela exige idade mínima. A idade mínima aos homens de forma definitiva ficou em 65 anos e as mulheres 62 anos, mantendo os 15 de contribuição. Agora, eu falei há pouco que estas questões havia a forma do direito adquirido, portanto, aquela situação até 2019, e esta forma definitiva. Imagine, entre esses extremos, vamos chamar assim, há 8 tipos de aposentadoria. 8, doutor? 8 tipos. Imagine só. Esses 8 tipos, eles ora exigem idade mínima, ora dispensam a idade mínima, ora diminui a idade mínima, ora pega a idade e o tempo de contribuição numa sistemática de pontos em que há starts, né? Há pontos que você vai subindo. Olha, se você alcançar X pontos, você se aposenta. E também condições de diferentes formas de cálculo. Então imagine tratar, é muito simples, até relativamente simples, você tratar sobre o que era e sobre o que é hoje. Agora, essas 7, 8 hipóteses de aposentadoria que surgem nesse contexto de tornar um pouco mais suave do que era, vamos lá, melhor dizendo, um pouco mais suave do que é, mas não tão flexível como era. Essa é a ideia. O legislador, ele pensa numa ponte em que, olha, a pessoa já está no sistema, gerou uma expectativa de que ia se aposentar se alcançasse determinados requisitos, e hoje, eu, legislador, imponho novos requisitos muito mais duros. Então ele cria essas regras, chamadas regras de transição, e de modo a tentar suavizar. É como se fosse uma ponte em que a gente vai devagarzinho alcançando o que é definitivo. Eu costumo chamar ou apelidar, batizar esse sistema previdenciário hoje como um xadrez em 3 dimensões, porque a coisa, de fato, cada caso é um caso, cada situação exige uma análise técnica profunda para ver, então, diante dessas oportunidades, quais são os benefícios possíveis, mas mais vantajosos. Como o senhor disse, cada caso é um caso. Então você vai ter que, um exemplo, um trabalhador chega até o senhor, primeiro faz uma análise do histórico desse trabalhador, para depois ver como se fosse um médico, faz uma anamnese para ver qual o melhor remédio a dar. Exatamente. Imagina, quando você está com dor de estômago, você vai procurar um médico especialista naquele órgão, naquela condição. Sim. Você não vai procurar um médico oftalmologista. Não é? As pessoas, quando têm dores no sentido dos direitos, que são dores, não é? É um problema que precisa ser ultrapassado.
elas precisam procurar um especialista. O especialista, ele conhece sobre o sistema previdenciário, conhece as nuances e como então pode ajudar o segurado nessa linha, nessa jornada. O INSS não acabou, os benefícios não acabaram. O que acabaram são regras mais simples de serem compreendidas. Vamos supor que fosse camadas. Aquela camada do direito adquirido, como era, e a camada do que é? É simples. Você vai lá, entra no site, ou pede para alguém que tenha mais facilidade em lidar com esses sistemas informáticos e apresenta. Do lado de lá, na camada embaixo, oculta, existem normas, existem requisitos. Regras. E atenção, é muito importante chamar a atenção do público nesse sentido. Cada forma de aposentadoria tem uma forma de cálculo. E nem sempre é aquela fórmula que melhor entrega o benefício mais vantajoso. Então, eu me deparo todos os dias no escritório com clientes com esta preocupação. Doutor, mas eu não quero qualquer aposentadoria. Eu quero uma aposentadoria justa, que seja suficiente para manter minimamente a minha dignidade, manter minimamente os meus gastos mensais. Estamos diante de um país que, sofre da inflação. Os custos aumentam, sim. E essas circunstâncias, elas precisam ser avaliadas. E não está no nosso roteiro, mas na maioria das vezes, quando o cliente chega e pede algo, às vezes, que você tem que dizer para ele que não é possível. Difícil. Difícil, né? Porque às vezes ele tem uma expectativa muito acima daquela que é a realidade. Como eu disse há pouco, o cliente ele vem com uma ideia. Geralmente, olha, mais de 80% dos casos essa ideia é desconstruída com a análise dos documentos. Imagine, o cliente tem uma expectativa de se aposentar aos 58 anos de idade, é um homem, e ele tem 33, 35 anos de contribuição, parte dele insalubre. Ele fala, eu quero me aposentar com o valor que eu recebo hoje. E nós vamos ali avaliar as condições de fato, de demonstrar aquela insalubridade e demonstrar aquelas condições que ele continuadamente desempenhou durante sua vida de trabalho. E ele, por vezes, fica triste, mas eu preciso colocar a verdade para o cliente. Eu não abro mão. Até porque, imagine, se eu gero uma expectativa da qual ele não vai ter a possibilidade de gerir, de viver aquela expectativa, a culpa ele vai te responsabilizar. A culpa é sempre do advogado. Isso não tenha dúvida nenhuma. O advogado é Deus no céu, mas também é diabo na terra. Sim. Se você resolve o problema da pessoa... Você é o mais querido. É o mais querido, mas também a notícia ruim, ela acaba correndo... A culpa é do advogado. A culpa é do advogado. Então, essa é a importância de buscar um profissional. Quando a gente fala das aposentadorias gerais, vamos falar de alguns temas. Na saúde, por exemplo, a gente fala sobre, na questão da Covid, na época da Covid. Teve o boletim epidemiológico especial que tratava da doença, semana epidemiológica e tal. Como é que fica a situação? O médico tem aposentadoria especial por conta dessa questão da Covid? Existe ainda aposentadoria? Quando você fala em aposentadoria especial, no caso da Covid aqui para o profissional da saúde, encaixa? Sem dúvida. Eu tenho muitos clientes profissionais de saúde. De São Paulo, todo o estado de São Paulo, médicos da Santa Casa de Misericórdia, Hospital São Luís, enfim, são diversos médicos que nos procuram semanalmente. O que eu costumo dizer? É aquela história, ele vem com uma expectativa. Fala, doutor, eu trabalho na área da saúde, muito bem, eu quero me aposentar com um maior valor. A pessoa tem 53 anos. Ele fala assim, olha, eu ouvi falar que a aposentadoria hoje é aos 65 e tem situações de aposentadoria especial, não quero parar de trabalhar na área da saúde. Isso é uma dúvida recorrente dos médicos, enfermeiros que me procuram semanalmente. A questão é, aposentadoria especial, da forma que existia, não existe mais. Da forma que existia. 25 anos de trabalho, continuadamente exposto a ambiente insalubre. Sejam hospitais, sejam ambulatórios. Na força de segurança. Força de segurança, policiais, exato. Pessoal que trabalha em plataforma marítima, mergulhador, algumas posições insalubres. Verdade. Então, naquela forma, imagine, eu consigo defender uma aposentadoria especial ainda hoje, portanto, com 100% da média salarial, mas
desde que a pessoa tenha reunido 25 anos de trabalho nestas condições até novembro de 2019. De lá para cá, não. Então, ou eu tenho um direito adquirido nessas condições até novembro de 2019, fechado 25 anos de trabalho até esta data, ou eu tenho que pensar no tal xadrez tridimensional. Eu tenho que colocar diante daquelas regras de transição, afinal, o que é possível de se defender. No meio ambiente hospitalar, voltando a falar dos profissionais de saúde, existe um debate muito sério junto aos advogados do INSS, em que não conseguem enxergar que os equipamentos de proteção individual não neutralizam completamente a segurança, aquele risco. No caso, vamos falar da Covid, vai. No caso da Covid, para ficar claro. Para ficar claro, até a estatística diz, 257 mil profissionais de saúde foram infectados até agosto daquele ano de 2020, né? De 2020. É um absurdo. Então, esse pessoal está na linha de frente. 250 mil. Pois, esse pessoal está na linha de frente, salvando vidas. E quando precisam ter a proteção do Estado, o Estado dá as costas. Eles não conseguem obter do Estado a proteção devida. Nesse sentido, imaginem a seguinte situação. O médico, o enfermeiro, utiliza luva, utiliza máscara, avental, bota própria. E ainda assim, o INSS fala o seguinte: olha, muito bem, você usou, né, todos os equipamentos de proteção individual, ok. Então não há risco. Não há risco. Então você vem bater na minha porta dizendo que eu preciso te proteger, antecipar sua aposentadoria. E ainda lhe dá 100% da média. Não há risco. Você está totalmente protegido. O que nós argumentamos, então, contra-argumentamos neste caso? Olha, primeiro que o uso de equipamentos de proteção individual, eles diminuem, mas não neutralizam completamente. Vou dar um exemplo. O médico deve fazer uso de luva, ok? Ora, qualquer instrumento pérfuro cortante, de uma forma, num milésimo de segundo, se atinge a luva, ultrapassa a luva, porque não pode ser aquela luva igual um lutador romano, né? É uma luva de couro. Ultrapassa e ali ele está exposto, não é? Provoca um ferimento, um pequeno ferimento, e ali ele está exposto. Tanto é que em São Paulo e os demais estados da federação mantém um protocolo de imediato cuidado, inclusive com a prescrição de medicamentos que previnem infecção nessas primeiras horas de contato. Então, o debate sempre acaba envolvendo se aqueles EPIs são ou não são eficazes. O INSS entende que não. E eu provoco. É de fato eficaz? Não é. Senão não teríamos 257 mil profissionais da saúde vítimas da Covid-19 só até agosto de 2020, imagine só. Então, o papel do advogado é enfrentar com técnica, com argumentos, com fatos, com provas e superar esses obstáculos, se necessário, na via do judiciário. Perfeito. Isso deixa claro como a importância do advogado, porque na teoria os equipamentos, ok, os EPIs protegeriam, mas não é o que acontece na prática, né? Aí o senhor tem que contra-argumentar e provar. Nesse caso deu certo? O INSS abraçou a sua causa? Nós temos uma taxa de sucesso no escritório, modestamente, muito boa. Nesse disparo, né? Assim, não vou dizer 100%. Porque nada existe 100%. Mas a taxa é muito boa. Eu me preparei com técnica para isso. Sim. Então, como eu disse, são vários anos enfrentando essas demandas, a gente se torna conhecedor daquilo, não é? Dúvida. Fazendo a mesma coisa todos os dias, diariamente, nós nos tornamos conhecedores dessas nuances. Médicos da Santa Casa de São Paulo, digo porque nós temos lá diariamente clientes procurando, eles sofrem dessa circunstância e nós temos a oportunidade de fazer esse enfrentamento. Na justiça, é como se, imaginem só, os ouvintes e telespectadores, é como você entrar numa guerra e você ir com um arco e flecha.
Do outro lado tem um canhão de última geração que com mira a laser. Sim. E que o cara vai lá, elimina você em 2 segundos da guerra. Essa batalha, ela fica mais igual, a gente chama de paridade de armas, Equilibrada, vamos mais dizer. equilibrada, muito bem colocado. Quando você tem do outro lado, não só um ser humano preparado, mas também ferramentas. Então, se valer, por exemplo, de uma perícia, é fundamental ter os documentos corretos que demonstram a verdade que você pretende trazer, é fundamental. Portanto, acho muito interessante termos a oportunidade de advertir os ouvintes e telespectadores da importância dos meios de prova. O advogado não é milagroso só tem um. Ficar à vontade de outra. Falo, só porque você falou, não quer dizer que é verdade. Tem que ter prova. Tem que provar, doutor. Tudo no campo do direito é uma hipótese que o legislador pensou que pode acontecer. Como é que você demonstra isso na prática? Surge o debate, então, dos documentos hábeis para se demonstrar essa insalubridade. O mais conhecido deles é o PPP, Perfil Profissiográfico Previdenciário. E vocês não imaginam o quanto destes documentos, por grandes instituições de São Paulo e pelo Brasil afora, grandes instituições, vêm de forma equivocada. É impressionante. Equivocada, como o senhor diz, erro ou falta de conhecimento ou falta de ética ou falta de vergonha? É sacanagem ou é erro por falta de conhecimento? As razões, vamos imaginar que seja falta de conhecimento, para ficar mais educado. Tá bem. Mas também não podemos desprezar que do outro lado temos grandes empresas que têm bons profissionais. Sem dúvida. Não só os médicos que atuam na linha de frente, mas também engenheiros de segurança do trabalho, que têm ali condições de conhecer e por obrigação. O campo jurídico deles, claro, também. Tem colegas tão bem preparados do que eu, melhor preparados do que eu. Agora, eu costumo fazer a seguinte comparação. Imagine que um agricultor vai lavrar a terra e pretende obter desta terra o melhor fruto. Ele não vai simplesmente jogar uma semente lá, de qualquer forma, e achar que aquilo vai prosperar, vai dar bons frutos, simplesmente com a atuação da natureza, de modo que ele fique tranquilo ali esperando aquele tempo e depois de alguns meses vai lá então esperar colher esse fruto maravilhoso que vai ter o melhor valor de mercado. Não é assim que as coisas funcionam. Não. O advogado, ele tem todo um trabalho prévio. Planejamento. Esta é a palavra que melhor se encaixa. Ele precisa vir de um documento. Imagine ver um documento desta natureza, equivocado. Vamos tratar um caso prático. O EPI tem um certificado de aprovação. Sim. E este certificado de aprovação tem um número. Um CA. Um CA. Você vai lá, uso de luvas, né? E o uso de máscara. Quando você vai... Uma situação simples, por isso que eu acho que é importante o teu programa. Uma informação simples. Você vai consultar o CA do EPI no PPP e simplesmente aquele EPI foi colocado no mercado, por exemplo, em 2013. Por exemplo, uma data qualquer. Sim. Quando você vai ver o tempo que se está discutindo, a pessoa, o trabalhador, saiu da empresa em 2010 e está dizendo que ele utilizou aquele EPI que foi produzido pela indústria Depois, em 2013. Ora, não bate. Não dá, né? Nós vemos isso em quase todos. Isso é um ponto do PPP. O PPP tem 20 campos para serem preenchidos. Toda sorte de irregularidades e ilegalidades nós encontramos ali. Então, voltando à comparação do lavrador. O advogado é como um lavrador. Se ele quer colher bons frutos a seu cliente, ele tem que arar a terra, ele tem que adubar a terra, ele tem que cuidar. Molhar, né? Como é que ele Cuidar do sol, tudo que gira em torno de uma boa produtividade. Então, imagine, se ele apresenta qualquer documento, ele vai ter qualquer resultado. E não é isso que nós esperamos. Não é isso pelo qual nos preparamos. Lá está a situação da guerra. Você vai com qualquer arma? Não. Então, a prevenção, daí a palavra
sempre quando tem esse prefixo prévio, é se planejar, se preparar para algo que você conhece que pode enfrentar. Estamos preparados para toda a guerra? Não. Mas com 20 anos de experiência, nós conhecemos algumas armas que vão ser utilizadas. Então, este preparo por parte do colega advogado que vai intervir em favor do segurado, que pretende a melhor aposentadoria, é fundamental. A gente falou da área da saúde, né, doutor? Mas a gente pode falar da indústria, traçando um paralelo dessa questão para a indústria. Não muda muito, não, né? Essa questão, inclusive, dos equipamentos de segurança. Mas ainda se tratando se for uma indústria química, né, doutor? Também podemos traçar um paralelo dessa questão da aposentadoria? Sem dúvida alguma. Nós saímos do campo da insalubridade por agentes biológicos, vírus, bactérias, protozoários, micro-organismos de um modo geral, para o campo dos agentes químicos. Podemos falar de fenol, podemos falar de óleos, graxas. Aqui na nossa região, nossa micro-região aqui de Mogi é farta em indústrias químicas. Temos a Rexoto, temos a Suzano Papel e Celulose, temos a Clariant, para citar apenas 3. E também temos a sorte de conviver com muitos trabalhadores dessa indústria. A questão é relativamente a mesma. Ou seja, vamos supor que o trabalhador esteja exposto a ruído, muito comum na indústria. Sim. Muito comum. Então, o ruído hoje, que é considerável o limite saudável, então, o trabalhador se expõe a um ruído de 86, 87 decibéis, em tese, portanto, insalubre, mas ele usa o protetor auricular. O que o INSS entende? Olha, tu usou protetor auricular, muito bem, você está protegido. Entretanto, há estudos de natureza médica que indicam que o ruído ele não provoca apenas uma sensação a ser sentida pelos ouvidos. O ruído, ele provoca alterações no nosso sistema nervoso, portanto, no nosso coração, sistema cardiovascular, por vezes provocando pressão alta. Então, há uma série de... Quando os trabalhadores são expostos a ruído, há uma série de consequências que são sentidas no nosso corpo, que não necessariamente apenas pelo ruído. O advogado do INSS vem e fala, você usou protetor auricular, portanto, você está protegido. É um erro, é uma mentira. Você não está protegido se você está num ambiente ruidoso com o uso de um protetor auricular. Não está. Por conta dessas situações. Veja, o ruído é vibração. E nós não sentimos as vibrações apenas pelos nossos ouvidos. Nós somos impactados por estas vibrações. Sim. Imagine, recentemente eu fui num congresso acerca de direito, né? E a certa altura falou-se um pouco sobre essa questão. Neste estúdio, há diversas energias, há diversas coisas que nós não vemos. Sim. Aqui tem o sinal do GPS, aqui tem eletricidade. Mas nós não vemos. Sim. Cadê a linha aqui? Como os nossos ouvintes estão ouvindo um rádio hoje em suas casas, sem ter um fio que lhe conecta este estúdio à casa deles, ao carro deles. Os seres humanos, eles só veem uma pequeníssima face do que lhe é a realidade. A realidade do ser humano visível, perceptível por seus sentidos, é minúscula. Então, nós não enxergamos o raio-x. Nós não enxergamos à noite, basicamente, certo? Bem pouco. Pois, a noite é uma ausência total de luz. Sim. Pra gente. Sim. Outros animais. O gato. Por exemplo. Tranquilo. Então, nós limitarmos o debate a algo apenas que nós vemos. É você reduzir a pobreza do argumento. Sim. Então, não é possível hoje trabalhadores enfrentar essas questões sem um auxílio técnico. Aliás, melhor dizendo, possível é. Mas, sem dúvida alguma, ele vai ser prejudicado.
A aposentadoria é um momento esperado. Imagina, você chega aos 50, 60 anos, você pretende, as suas forças começam a reduzir, não há como se comparar um jovem de 20 com uma pessoa de 60, e você não tem mais aquela capacidade 100% de vender sua força. Você está ali pleno, perfeito. Imagine um trabalhador da construção civil. Quantos trabalhadores da construção civil você vê com 65 anos? O trabalho é penoso. É duro. É duro, é complicado. Então, a ideia do legislador no que diz respeito à insalubridade é a proteção do trabalhador. Retirar esse trabalhador deste meio ambiente. No caso da indústria química, como você bem colocou, nós temos dezenas de clientes de indústria química aqui, por exemplo, em Mogi, na grande região, em que a empresa simplesmente nega colocar todos os agentes químicos que aquele trabalhador está exposto. Então é um debate que tem bastante nuance e precisa ser melhor explorado. Doutor, quando a gente fala da justiça, quando a gente fala de uma decisão, quando chega a instâncias superiores, por exemplo, no STF, então uma questão local, vai chegando. O STF, quando decidiu, acabou, ou ainda tem conversa, tem como a justiça... Qual que é essa realidade, doutor? Veja, o Supremo Tribunal Federal, nos últimos anos, tem tido uma inclinação majoritariamente contrária ao interesse dos trabalhadores. É uma realidade. Lá está a importância das ferramentas. Mas antigamente a gente dizia que é só colocar no pau que o trabalhador ganha. Tá sempre pro lado do trabalhador. Antes se dizia isso, mas isso mudou, né? Veja, é interessante essa visão, mas ela está muito arraigada na questão trabalhista. Perfeito. O direito do trabalho, ele é autônomo, independente, tem seus próprios fundamentos e ele, por vezes, tem alguns pontos de conexão com o direito previdenciário, Sim. Outras não. A questão da insalubridade é um deles. Questões que, imagine, o trabalhador ele recebe adicional de insalubridade. Pergunta de todos os dias no escritório. Doutor, eu recebo adicional de insalubridade. Portanto, eu tenho direito à insalubridade. Sim? Aí eu respondo, claro que sim, no campo trabalhista. Ué, mas como assim? Eu não tenho direito à insalubridade? Depende. Depende do que vem no tal PPP. Porque, veja, a questão da insalubridade, apesar dela ter um ponto de conexão tratada na NR 15, norma regulamentadora 15, a legislação previdenciária ela tem seus próprios métodos e fundamentos para que o trabalhador possa demonstrar isso. Hoje, por exemplo, a maioria das formas de demonstração da insalubridade, elas estão previstas na NHO, Norma de Higiene Ocupacional 01. Quando você fala da questão do Supremo, primeiro temos que ter a ideia do seguinte, voltando à questão do lavrador. Se foi feito um mau ou pobre trabalho prévio lá no posto, do advogado lá no posto, ou sequer teve a intervenção de um advogado, não há sequer como nós batermos na porta do Supremo, porque o Supremo não analisa casos concretos. Ele pega um caso, chamamos de repercussão geral, que pode atingir um número indeterminado e relevante de pessoas e decide, olha, isto vale para todo este grupo de pessoas. Portanto, daqui para frente, o que tiver eu decidido, o STF, segue para todos. Supremo fala a última palavra? Depende. Imagine que o Supremo, por exemplo, agora, isso é uma pauta muito interessante, temos certamente dezenas de ouvintes e telespectadores profissionais do campo da vigilância, do campo da monitoração, guardas, enfim. Essa situação, ela está pacificada até o STJ, até o Superior Tribunal de Justiça, também um tribunal extraordinário em Brasília e tal. Entretanto, os advogados, bons advogados do INSS, conseguiram provocar que essa situação fosse rediscutida e hoje está no Supremo. O que está sendo discutido no Supremo a esse respeito dos vigias, vigilantes? Ora, eu, vigia, vigilante, tenho o direito de ter uma contagem diferenciada do tempo a mais, portanto, se eu trabalho nestas condições, nessa profissão. Caso sim,
tenho condições, imagine, só a quem é em porte e utiliza arma de fogo, ou também aqueles que vigias e vigilantes que não utilizam arma de fogo, tem também direito. Eu tenho um pensamento, já adianto, para mim tem direito. O fato de você exercer a profissão de vigia vigilante coloca o trabalhador, naturalmente, a uma exposição de risco. Sim. O que isso tem a ver com o campo da sua pergunta? Olha, o Supremo falou e acabou. Vou dar uma pausa e traçar a situação dos eletricitários. Tá. Eletricitários, novamente, o STJ, reposto a uma tensão, a uma alta tensão, portanto, superior a 250 volts, esse trabalhador está naturalmente exposto a uma periculosidade. Sem dúvida. É aquela situação. Utiliza EPI, utiliza isso, utiliza aquilo. Basta uma situação momentânea de descuido ou da própria natureza que ele toma um choque e acabou. Uhum. Pode perder a própria vida, neutraliza, ele atenua. Muito bem. O STJ diz aos trabalhadores expostos a alta tensão há direito de uma contagem diferenciada. Aos homens, 40% a mais. E às mulheres, 20% a mais. Muito bem. No começo deste ano, 2025, o Supremo, no debate dos agentes, para debater a situação da periculosidade dos vigias, mas há outras categorias de trabalhadores que também estão expostos à periculosidade. Então, como aqui esta corte vai se reunir, decidir sobre os vigias e vigilantes, que é uma atividade, vamos discutir se é verdade, então vamos discutir a periculosidade se é cabível o tempo a mais ou não, a toda profissão de natureza perigosa. Isso nos acendeu um sinal de alerta. Por quê? Como eu disse no início da resposta à sua pergunta, o Supremo Tribunal Federal tem se inclinado majoritariamente a decisões contrárias ao interesse dos trabalhadores. Sim. Imagine que a corte se reúne, né, e define que não seja considerado perigoso a atividade dos vigias, mas não só dos vigias, de toda e qualquer outra de natureza perigosa. E aí traga para o debate a questão dos eletricitários. A questão caiu por terra. Então, veja, aos vigias, aos vigilantes, aos profissionais expostos a alta tensão, a situação, a orientação é sempre a mesma. Procure um advogado previdenciarista e haja. Nós não sabemos se o direito de hoje é o direito de amanhã. Então, aos ouvintes, aos telespectadores, a dica que eu dou é: faça, se planeje. Vá em busca de profissional com experiência, ou por indicação, ou que você tenha a oportunidade de explorar algumas suas dúvidas e se sinta confortável, porque o direito de hoje pode não ser o direito de amanhã. Uhum. O que o Supremo diz hoje, como disse na revisão da vida toda, não é? Uhum. Para dizer um caso emblemático, ele disse e depois disse que não disse. E recuou. Há uma insegurança jurídica enorme no Brasil hoje. Isso quebra a confiança da população no Poder Judiciário. Última tábua de salvação. As pessoas precisam confiar. A direção apontou num sentido, poxa, todo mundo gera expectativa, trabalha, se planeja para aquele sentido. Para aquele sentido. De repente, no meio do caminho a coisa muda. Muda a regra. Como é que é isso? Sim. Não é? Então essa insegurança, ela se combate com prevenção, com planejamento, com conhecimento, com armas. 8h41, doutor Luciano, deixa eu lhe dizer uma coisa, Luciano Gonçalves, algo que a gente deveria falar desse tema que nós deixamos passar, que o senhor gostaria de ressaltar? Antes de pedir as informações sobre como as pessoas que estão nos vendo que precisar encontram o Luciano. Para arrematar, moral da história, não deixe, não durma com seu direito. O direito não socorre a quem dorme. Isso é algo muito falado nas faculdades e eu também ouvi e reproduzo. O direito não socorre a quem dorme. Não durma, porque você pode acordar descoberto e chovendo, sem guarda-chuva. Portanto, não durma. Se planeje. Você está com 40, 45... doutor, eu estou muito distante da minha aposentadoria.
Eu falo o seguinte: quanto mais distante, eu tenho uma notícia boa e uma ruim para você. Você está distante do seu momento de se aposentar. A notícia boa: quanto mais distante, o planejamento faz mais sentido. Portanto, não durma. Vá em busca de um profissional, oriente-se, planeje-se, prepare, porque a tendência é de restrição dos direitos. E o tempo corre contra nós, não a favor de nós. 8h43, como que as pessoas podem encontrar o Dr. Luciano Gonçalves, os seus serviços ou do escritório que o senhor representa? Eu estou aqui na condição de convidado da Metropolitana e da SOS Prev. A SOS Prev eu presto assessoria jurídica quando necessário. E o meio de encontrar é através deles. A porta são eles. Eles fazem cálculos, eles têm pessoal capacitado, instruído. A SOS Prev ela tem uma gama de serviços que auxilia o trabalhador a encontrar as respostas adequadas a seu caso. Cada caso é um caso. Se necessário, entre em contato com a SOS Prev. SOS Prev. E eu sou apenas um assessor jurídico quando necessário. Perfeito. A coisa deu ruim, deu errado, precisa ir para a justiça. A SOS Prev, nós temos uma parceria de longa data, de mais de 12 anos, em torno de 12 anos, e então, se necessário, atuamos na defesa dos direitos. 8h44, muito obrigado, doutor Luciano Gonçalves, 48 anos, 23 de experiência, muito obrigado por trazer essa informação que para muita gente fica muito distante. As pessoas não discutem, não falam só quando precisa, só que as pessoas têm que se planejar, como o senhor disse. Quanto mais cedo se planejar, menos susto vai tomar lá na frente, né? É isso. Eu agradeço a oportunidade e fica aqui a provocação. Não durmam. Durmam só o necessário para não perder direitos. Muito obrigado. 8h44, a gente vai para o rápido intervalo e volta já.